O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força. E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, este trecho do capítulo 12 do Evangelho de Marcos começa mostrando um mestre da lei fazendo uma pergunta para Jesus. O mestre da lei era uma autoridade religiosa, era alguém que entendia as escrituras, era alguém do judaísmo, da religião. Ele conhecia a lei do Antigo Testamento. Então nós estamos falando não de lei civil da sociedade, mas da lei religiosa, da lei que os judeus praticavam com tanto esmero. E qual foi a pergunta deste doutor da lei, desse mestre da lei? Ele perguntou qual é o primeiro de todos os mandamentos. Por que ele faz essa pergunta? Você fala assim: padre, é fácil, é só pegar os 10 mandamentos e está lá o primeiro mandamento. Não, não estamos falando apenas dos 10 mandamentos. Este mestre da lei pergunta isso porque os judeus tinham 613 preceitos. Eram 613 leis que eles deviam observar, conhecer e observar. Desses 613, 365 eram proibições. Imagina você ter que lidar com isso. 365 proibições e 248 obrigações que você deveria conhecer e praticar todos, sem exceção. Então, eles tinham muita dificuldade para lidar com essas 613 leis. Então eles começavam a discutir entre eles, para facilitar, qual que seria o maior de todos esses mandamentos. O maior, e portanto eles ficavam ali debatendo qual entre eles era o mais importante, que deveria ser colocado como o maior. Coisa difícil, porque se são 613 leis, imagina-se que todas as leis sejam importantes, mas eles ficavam nessa polêmica de descobrir qual dessas leis era mais importante. E mais do que isso, eles ficavam debatendo com a intenção de descobrir qual seria aquele que resumiria a todos. Ou seja, de tão importante que fosse esse mandamento,
ao praticar este maior mandamento de todos, os menores também estariam sendo contemplados e respeitados. Portanto, a discussão estava em torno disso. Buscavam definir o primeiro mandamento como aquele que resumiria tudo, e ao praticá-lo, toda a lei, o conjunto da lei, os 613, fosse obedecido. E Jesus não foge da pergunta. Jesus responde à pergunta dele. Jesus entra na discussão e se posiciona. E para responder, Jesus cita 2 livros do Antigo Testamento. Ele cita o Deuteronômio e o Levítico. Deuteronômio 6, versículo 5, e Levítico 19, versículo 18. Nessas 2 passagens estão escrito o quê? 2 coisas importantes que para Jesus é o resumo de tudo. Jesus cita essas 2 passagens para explicar, para unir 2 coisas: amor a Deus e amor ao próximo. Jesus entende que quem ama a Deus com toda a força, com todo entendimento, com todo o coração, a pessoa que se esmera para viver assim, naturalmente, essa pessoa também vai amar ao seu próximo. Portanto, a pessoa que se entrega ao amor a Deus sobre todas as coisas, naturalmente vai se dedicar em amar o seu semelhante, amar aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Faz todo sentido? Se eu amo a Deus, como eu vou desprezar a sua imagem e semelhança impressa no irmão? Pois bem, aqui nós vemos a ideia que Jesus coloca como a primeira de todas, como a ideia fundamental, como aquilo que é o centro daquilo que é a sua pregação. O amor a Deus deve necessariamente se transformar em amor ao homem, à humanidade. Não é qualquer amor que nós estamos nos referindo, é o amor caridade. Então, o amor a Deus deve necessariamente se traduzir em amor, caridade para com a pessoa concreta, para o nosso próximo. A pessoa humana, segundo o que Jesus ensina, deve ser amada, porque Deus ama o homem. De tal maneira, a palavra insiste nisso, que diz: quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Primeira carta de João. O amor a Deus só é verdadeiro, portanto, se o amor ao homem for verdadeiro. Se o amor pela pessoa humana é falso, é superficial, então o amor a Deus também vai ser dessa maneira, falso e superficial. Essa verdade aparece em várias partes na Bíblia. Por exemplo, o apóstolo Paulo recorda: quem ama o outro, cumpriu a lei. Exatamente isso que Jesus diz no Evangelho. Amar a Deus e ao próximo é o maior de todos os mandamentos. Ao amar a Deus e ao próximo, nós estaremos cumprindo toda a lei. E continua: quem ama o outro, cumpriu a lei. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E termina:
Portanto, a caridade é a plenitude da lei e é o maior de todos os mandamentos. A caridade é a plenitude da lei. Os 613 se resumem neste mandamento. A caridade é a plenitude da lei e é maior do que todos os mandamentos. Então, o que deve vir como primeiro? Qual é o primeiro mandamento? No seguimento de Jesus, o primeiro mandamento é este: amar a Deus com todas as forças e ao próximo como a si mesmo. Vamos tentar agora traduzir isso para a nossa vida. Nós que estamos aqui na igreja, que somos atraídos pela palavra de Jesus, que queremos ser seguidores de Jesus. Já que a palavra fala tanto disso, devemos dialogar com essa palavra e perguntar a nós mesmos: temos praticado o primeiro mandamento? Eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra. O primeiro. É o primeiro como o maior. Aquele que deve vir antes de qualquer coisa. Porque se é o primeiro, significa que antes não tinha alguma coisa. É o primeiro. Então, o que vem primeiro na nossa vida? Qual é a primeira coisa que nós temos praticado como grande ideal da nossa vida? Se Jesus ensina que é o primeiro, que é o que vem antes de tudo, é o que nós deveríamos nos esforçar para praticar antes de qualquer coisa. Antes de mais nada, o amor-caridade. Isso é tão sério, porque nós muitas vezes queremos amar a Deus, mas não queremos não queremos agir com caridade em relação ao outro. E justificamos a nós mesmos, dizendo: é difícil amar o outro é esquisito, o outro é ignorante, o outro é chato, o outro é ruim. E vamos criando justificativas. Só que a palavra diz: quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é um mentiroso. Sem amor eu nada seria. E assim nós teríamos inúmeras citações bíblicas para falar que o amor é o que comprova, o amor-caridade é o que comprova o nosso amor a Deus. De modo que não dá para separar o amor a Deus do amor-caridade. Então, olhe um pouquinho para a sua vida. Tente localizar isso em sua experiência diária. Quando ouço a palavra que acabamos de ouvir, eu proponho a mim mesmo que devo amar o outro antes de qualquer coisa. Eu propus a mim mesmo alguma vez o amor antes de qualquer coisa, antes de mais nada o amor. Imagine-se nos seus relacionamentos diários. Imagine-se nessa semana que passou. Imagine um pouquinho como foi essa semana. Imagine os seus relacionamentos dessa semana. Você buscou, antes de mais nada, a caridade em relação às pessoas concretas que cruzaram o teu caminho durante esses dias? Se você não tem agido com caridade com essas pessoas que você convive, o que tem vindo em primeiro lugar nos teus relacionamentos? Quais são as primeiras atitudes que nascem? Qual coisa está substituindo a caridade que deveria ser a primeira coisa que nós devemos ao outro? A palavra é exatamente essa. Nós devemos a caridade ao outro. Quando eu olho para alguém,
eu tenho que pensar, eu tenho uma dívida com ele. Mas não é uma dívida financeira. Quando eu olho para alguém, eu tenho uma dívida, lembrar disso. Qual é a dívida? O amor, caridade. Porque é Jesus que disse isso. É o primeiro, é o que vem antes de tudo, é o que deve existir antes de qualquer coisa. Portanto, eu tenho uma dívida em relação ao outro, que é o amor, caridade. Então, se não temos praticado a caridade nas nossas relações concretas, algo precisa mudar. Nós precisamos mudar. Talvez nós possamos dar passos para essa mudança. E o primeiro passo é esse: entender que devemos o amor ao outro. Enquanto não enxergarmos isso como um dever, como uma dívida, nós, na nossa natureza pecadora, vamos nos desviar sempre do amor, caridade. Então, o primeiro passo é entender que nós temos uma dívida. Nós devemos o amor, caridade ao outro, independentemente se merece ou não. A gente acha que só deve amar quem merece ser amado. É um erro. Pense você, se Deus agisse assim. Se só nos amasse se nós merecêssemos, estaríamos sendo amados? Então não se ama por merecimento, se ama por dever. Então, o primeiro passo é entender que nós devemos o amor ao outro. No entanto, meus irmãos, minhas irmãs, apenas saber disso não nos torna capazes de amar. Nós sabemos que devemos amar, muitas vezes nós lembramos disso, mas nós não conseguimos dispensar amor para o outro. Isso diz que nossa natureza humana é assim, é limitada, é fechada no egoísmo. Nós queremos amar só mesmo a nós mesmos, nós queremos amar somente os que nos amam. Mas eu pergunto a você, é essa a proposta de Jesus? É? Sim ou não? Não. E nós vamos continuar vivendo assim? Ignorando a palavra de Jesus? Não podemos. Então nós precisamos fazer algo. Nós precisamos pedir a graça. Aqui entra então a nossa fé. Por que a gente deve rezar? Por que a gente deve comungar? Por que a gente deve fazer as nossas mortificações e penitências? Para que nós sejamos esses que cumprem a palavra de Jesus. Então, o passo seguinte é este: pedir ao Espírito Santo que nos torne pessoas amorosas e caridosas. Todos trazemos dificuldades para amar. E é por isso que nós precisamos pedir o Espírito Santo, pedir uma transformação interior, para que sejamos capazes de fazer aquilo que Jesus está mandando na sua palavra. Se nós estamos convencidos de que esta é a vontade de Deus, de que esta é a palavra de Jesus, então agora, diante da nossa limitação, nós precisamos pedir que o Espírito Santo forme dentro de nós um coração capaz de amar. E ao pedir isso, você deve se comprometer com isso. O problema é que a gente pede, mas não quer se comprometer. Então, pedir e insistir, e se comprometer com esta ideia. E como que nós podemos na prática fazer isso? Sendo práticos em reservar tempo no nosso dia a dia, em primeiro lugar, para escutar a palavra de Jesus e deixá-la transformar o nosso coração. Na prática, bem concretamente.
Primeiro passo é esse: escutar a palavra e deixá-la transformar o nosso coração. Jesus dizia, né? A primeira coisa, quando o mestre da lei perguntou, Jesus evocou: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve. Portanto, a transformação começa pelo ouvir. Ouvir. Você ouve a palavra de Deus diariamente? Precisa ouvir. Precisa deixar esta palavra transformar o seu coração. Jesus está mostrando que o ouvir é o início da transformação. Então nós devemos todos os dias dedicar tempo para escutar a palavra, para que ela vá entrando na nossa vida, modelando o nosso coração. Ouvir acolhendo, ouvir com o coração. Se nós fizermos essa experiência, o nosso coração vai sendo tocado, os nossos sentimentos vão se modificando, nós vamos sendo motivados a atitudes novas, vamos sendo impulsionados para o amor. E aí você pode também orar, pedir nesses momentos de escuta da palavra, pedir que o Espírito Santo te torne capaz de fazer pequenos gestos de caridade. Cada dia, um gesto novo, concreto de amor, caridade. Imagine isso. Se todos aqui, todos os dias, fizerem um gesto de amor, de caridade, se todos nós nos empenharmos diariamente, um gesto concreto de amor. Agora imagine todos os católicos do mundo inteiro, todos os cristãos, porque essa palavra é de Jesus, todos os cristãos se comprometendo em fazer um gesto concreto de caridade, de amor todos os dias. O mundo estará sendo transformado. Não deixe para depois, então. Comece você. Comece hoje. Em atenção, em obediência à palavra de Jesus. Um gesto concreto. Gesto concreto, não é ficar pensando em amar. É gesto, é concreto. O que eu vou fazer hoje, como manifestação do meu compromisso de ser fiel à palavra de Jesus que me manda amar. Concretamente, o que eu vou fazer? Um gesto. Um gesto concreto de amor, caridade por dia. Somado à escuta, somado ao desejo de ser fiel. Com certeza, isso significa aprender a amar. Então vamos pedir isso ao Espírito Santo. Que nos torne fiéis a essa palavra. Que nós ouçamos com o coração esse mandamento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.